Olá, sou Simone Fávaro, pesquisadora da Embrapa, e o tema da nossa apresentação de hoje é o panorama atual e perspectivas para a produção e consumo de óleos vegetais. Os tópicos que serão abordados vamos dar uma ideia do cenário mundial atual sobre as principais oleaginosas e o comércio de óleos no mundo, quem são os principais países produtores e importadores, um pouco sobre a realidade brasileira, tratando do complexo soja, também um pouco sobre um dos usos dos óleos vegetais, que é a demanda pelos biocombustíveis, e ao final vamos abordar um pouco a necessidade da diversificação dessas fontes oleaginosas no Brasil. Bem, primeiro eu vou abordar um pouco sobre o contexto da agricultura brasileira para poder entender qual é o caminho, qual é o rumo que a produção de óleos deve seguir no Brasil para se encaixar nos requisitos e nas demandas que existem atualmente. Bom, é de conhecimento de todos que a população mundial está aumentando. Hoje nós temos em torno de 7,6 bilhões de pessoas, mas a estimativa para 2050 é que esse número atinja quase 10 bilhões, 9,8 bilhões. E para poder suprir a necessidade de alimentos de toda essa população, será necessário produzir 50% a mais de alimentos do que é produzido hoje. Além de alimentos, outras necessidades vão crescer, como fibras, energia, água e todos os outros itens. Então, além da demanda crescente de população, nós temos um outro grande desafio que está posto, que são as mudanças climáticas. Como nós vamos fazer esse enfrentamento para que essas mudanças não sejam um fator limitante na produção agrícola? Como então devemos pensar ou buscar as inovações tecnológicas no setor agropecuário para esse enfrentamento? Bom, existem os objetivos de desenvolvimento sustentável colocados pelas Nações Unidas, e esses objetivos norteiam como nós devemos não só gerir ou conduzir a produção agrícola, mas todos os aspectos da vida humana, da sociedade humana, para que nós possamos ter um impacto pequeno a ponto de não causar danos irreversíveis ou que tragam consequências muito negativas para a vida humana na Terra. E obviamente que a agricultura não está fora desse cenário. Importante nós dizermos também que o agronegócio brasileiro tem sido um grande motor para a nossa economia. Se nós olharmos ao longo dos anos, nós vamos ver que o agronegócio tem sido fundamental para a balança comercial, tem trazido dividendos para o nosso país. E a tendência, num curto e médio prazo, é que isso ainda continue. Então, o agronegócio tem sido de extremo valor para manter as condições ou a economia do nosso país. Nós podemos ver que o dado que eu trago até 2017, como as linhas em verde do agronegócio, estão sempre positivas, trazendo então esses dividendos tão importantes para a nossa nação. Bom, a agricultura brasileira, ela, além de atender o mercado nacional de alimentos, de fibras e, em grande parte também, produzindo bioenergia, ele contém na sua pauta de produtos alguns produtos que têm um impacto grande no mercado internacional. O principal produto da nossa pauta de exportações agropecuárias no Brasil é a soja, com um valor muito expressivo do ponto de vista econômico. Em segundo lugar, vem as carnes, tanto carne bovina, suína, quanto o setor também avícola. E, por fim, o setor sucro-alcooleiro.
Então, são esses 3 setores que lideram a nossa pauta de produção agrícola. Algo muito importante e que permitiu que o Brasil, então, se tornasse esse grande produtor de alimentos e outros produtos agropecuários foi a crescente aumento de produtividade observado nos nossos principais produtos. O Brasil não só aumentou a área produzida, mas muito mais, quase 200 vezes mais a produtividade. Então isso é muito importante porque mostra a seriedade e as bases sustentáveis onde se encontra a nossa agricultura, que não é apenas em derrubada ou abertura de novas áreas, mas sim tecnologias que trazem um grande aumento de produtividade. Isso é muito importante para a nossa nação, tanto do ponto de vista ecológico, ambiental, quanto do ponto de vista econômico. Significa que nós estamos embarcando nos nossos produtos agrícolas muita tecnologia. Bom, se nós olharmos os principais produtos exportados, agora já em termos percentuais, nós vamos ver que a soja é o principal produto, com quase 27%, seguido depois do açúcar, e depois nós temos a carne bovina, nós temos também o setor de celulose, que compõe então essa pauta de exportações. Por um lado é bom, nós temos esse cenário de produtos agrícolas sendo fonte de renda, mas também nós temos que olhar uma grande concentração da nossa renda num produto hoje, que é a soja. Bom, qual é o cenário mundial, já que a tônica do nosso assunto hoje é a produção de óleos vegetais, Então nós vamos abordar um pouco sobre quais são os óleos, onde eles estão e para onde eles vão. Muitas pessoas imaginam que o mundo todo produz basicamente óleo de soja, mas essa não é a verdade. Os dados mostram que o óleo mais produzido e mais consumido no mundo hoje é o óleo de palma, a espécie chamada de Eleias guineensis, a origem dessa espécie é a África, e o óleo de palma passou a ser o óleo mais produzido no mundo em torno de 2005, superando a soja. Então, quando nós olhamos as curvas de crescimento, é possível, observando por esses gráficos, nós vermos que a inclinação do gráfico da produção de palma ela é maior do que a soja. Todas as oleaginosas, em geral, nós observamos um aumento no ritmo de produção, ou seja, tem mercado, tem consumo demandando essa maior disponibilidade de óleos, mas a inclinação maior está no óleo de palma. De maneira geral, eu fiz uma conta mostrando que no período de 2015, da safra 2015-2016 para a safra 18-19, o aumento dessa produção é em torno de 5% ao ano. Então, esse aumento se dá tanto em novas áreas, mas também em algumas situações por aumento de produtividade. Então, depois do óleo de palma, o segundo óleo mais produzido no mundo é o da soja, depois nós temos a canola, o girassol. O óleo de palmiste, ele é o óleo contido na amêndoa, na castanha da palma de óleo. Então, se nós somarmos os dois, vocês vão ver no próximo gráfico, o percentual ao qual corresponde uma única fonte. Nós temos ainda o amendoim, o algodão, o coco e o azeite de oliva. Nesse próximo gráfico, um dado de 2018-2019, ele sintetiza em termos percentuais esses valores dessas fontes oleaginosas. Então, se nós somarmos o óleo de palma com 36%, com mais 4% que é do palmiste, que é da amêndoa, então a palma de óleo, que é o dendê no Brasil, muitas pessoas chamam de dendê, mais tradicionalmente conhecido como dendê, ele vai gerar um valor de 40% na produção total de óleos. É muito expressivo. Em segundo lugar vem a soja, com 27%, e depois a canola, com 14%. Então, na verdade, a produção de óleos no mundo ela não é
ela está bastante restrita a algumas fontes e não é muito amplo, não é muito diversificado essas fontes que produzem óleos vegetais. Então, em relação a preços, se nós olharmos aqui no último ano, nós vamos ver que houve uma variação ao longo do ano, mas que há uma aproximação dos preços do óleo de palma, mais agora para o início de 2020, há uma aproximação entre os preços praticados, ou pagos, né, para o óleo de palma e para o óleo de soja. Então, são óleos que vão ter um mercado muito similar e, por isso, são praticados preços muito próximos. É óbvio que com esse cenário que nós estamos passando no momento, não é muito fácil fazermos previsões do que vai acontecer. Mas nós podemos ver que esses preços, eles estão aqui colocados em dólar, mas lembrando que quando nós importamos, no momento, nós pagamos mais em função da alta do dólar frente ao real, mas quando nós exportamos, então esse valor nos é mais favorável. Então isso impacta muito as nossas importações e as nossas exportações. Quem são os principais países produtores de óleo vegetal? Bom, a Indonésia, ela isoladamente, ela lidera esse cenário com quase 50%, 47%. A seguir vem a China, depois Malásia. Então nós temos que os países asiáticos são os principais produtores de óleo vegetal. Depois nós temos a União Europeia e os Estados Unidos, seguidos do Brasil e Argentina. Muitos podem estar se perguntando, mas como, né? O Brasil, um grande produtor de soja, produz aparentemente tão pouco óleo vegetal, né? Nós vamos mostrar a seguir que a nossa produção está baseada na soja. E a soja, ela não é um produto voltado especificamente para óleo. O principal produto da soja é a proteína, né? O farelo proteico. Enquanto que nos países do Sudeste Asiático, como a Indonésia, a produção está centrada na palma de óleo. Bom, por outro lado, quem são então os países importadores? Porque alguns são autossuficientes e produzem para demanda interna e o restante, né, o excedente da produção, ele é comercializado. A Índia é o país que mais importa óleo vegetal, seguido da China, depois União Europeia, Estados Unidos e outros. Então nós temos que olhar bem quem é esse mercado, que tipo de óleo eles estão demandando e qual é o preço que é pago, né? Então, se nós voltarmos um pouco ao slide anterior, vocês vão ver que a União Europeia é uma grande produtora de óleo, mas também é uma grande importadora. Então, o óleo que ela produz, ela consome, mas tem óleos que ela demanda, certos tipos de óleo, e que ela não consegue suprir a sua necessidade. Em relação à palma de óleo, nós podemos ver nesse slide que a Indonésia é o país com maior produção de óleos disparadamente, né, quase 43 milhões de toneladas são originárias da Indonésia, depois seguido da Malásia e da Tailândia. Aqui na América do Sul, nós temos a Colômbia como importante produtor. O Brasil, se você comparar em números, é muito pequeno, né? Nós produzimos em torno de 500 mil toneladas, enquanto que a Indonésia produz 43 milhões de toneladas, né? Bom, se nós olharmos de uma maneira geral no globo terrestre, onde estão localizadas as áreas de produção de palma de óleo, vocês observam que estão próximas ao Equador, ou seja, nas florestas tropicais, né? A maior densidade está ali no Sudeste Asiático, esse azul mais escuro, né? Depois nós temos ainda alguma produção na África, no continente africano, e alguma coisa também aqui na América do Sul, principalmente Colômbia, um pouco também no Caribe. Então, a palma de óleo, olhando essa figura, já nos remete a algumas necessidades da cultura, como alta temperatura, alta taxa de pluviometria, para que ela possa realmente expressar o seu potencial produtivo, né? E quem são os principais importadores desse óleo de palma, né?
Nós temos novamente a Índia como principal, já que a Índia é o que importa mais óleos e provavelmente o principal óleo importado é o óleo de palma. E vejam seguir a União Europeia. Eu tenho chamado a atenção para a União Europeia porque mais para frente nós vamos comentar uma particularidade da União Europeia em relação especificamente ao óleo de palma. Então, ela é um grande importador. A China também um grande importador de óleo de palma. Também os Estados Unidos consomem uma quantidade bastante razoável. Agora, falando de grãos oleaginosos, não só soja, mas a soma geral dos grãos oleaginosos, né? Aí já muda um pouquinho. Então, agora nós vamos olhar para o continente americano, o Brasil, Estados Unidos. O Brasil é o principal produtor de grãos oleaginosos, em torno de 129 milhões de toneladas. Aí, obviamente, que 90% ou mais, um pouco desse valor, corresponde à soja. Em seguida, vem os Estados Unidos. Depois nós temos a China. A China é um grande produtor, mas ela praticamente consome aquilo que ela produz. E a seguir vem a Argentina, com uma produção bastante expressiva também. Em relação especificamente aos importadores de óleo de soja, quem são os principais importadores? Né? A China é o principal importador de óleo, seguida da União Europeia. Algo interessante nós compararmos em termos de volumes, de quantidades que são importadas de óleo de soja, de óleo de palma. O óleo de soja, a soja como fonte de óleo, ela é bastante pequena, né? A China, que é o maior importador, ela compra em torno de 1 milhão de toneladas. Vou voltar ao gráfico anterior, dos maiores importadores de óleo de palma. A Índia compra 10 milhões de toneladas de óleo de palma. Então, a palma é o produto com maior proporção de exportação, o óleo de palma, né? É o óleo mais exportado do que a soja. Bom, e no Brasil, então? O Brasil, nós temos basicamente produção de óleo oriundo da soja, quase 78%. Depois nós temos um pouco de outras gorduras em geral, que são os óleos na forma sólida. E nós temos uma quantidade, somando a palma, o óleo que vem da polpa, que é o óleo de palma, mais o palmístico que vem da amêndoa, em torno de 4%. Né? Então, enquanto no mundo nós temos 40% do óleo sendo produzido de palma, no Brasil isso corresponde a apenas 4%. Então, nós ainda estamos engatinhando na produção de óleo de palma no nosso país. Bom, no nosso caso, então, vocês viram que a soja ela é a principal oleaginosa. Como é que esse mercado, como que é esse complexo no Brasil? A soja ela tem como produtos principais, né, o farelo de soja. Então, o grão de soja contém mais ou menos 40% de proteína. Então, todo o esforço até o ano de 2005, 2006 era a produção de soja para farelo. Na verdade, o óleo era quase como um subproduto, né? Depois, com o advento do programa de produção e uso de biodiesel, a necessidade de óleo vegetal para a síntese de biodiesel fez com que o óleo passasse a ser um produto de extrema relevância, chegando ao ponto hoje de nós termos que diversificar a nossa produção para atender às demandas futuras. Então, o farelo, depois nós temos o óleo, o grão de soja tem em torno de 20% de óleo, e a partir desses dois produtos nós vamos atingir diversos mercados. O farelo vai principalmente para a produção de rações, para ração animal, e o óleo vai para consumo como alimento e também para produção para uso industrial. Dentre outros subprodutos que a soja pode gerar, mas em larga escala mesmo o Brasil hoje produz esses dois principais ativos, que seria o óleo e o farelo. Eu gostaria de comentar um pouco sobre a importância de nós processarmos a soja. Nós hoje no Brasil exportamos, vou mostrar um dado a seguir, quase
torno de 60%, quase 70% da soja na forma de grãos, por uma série de questões. Mas se nós processarmos essa soja, fizermos o que a gente chama de esmagamento e transformar esse óleo, farelo em outros produtos internamente, o ganho ele é muito maior. Então, se você vende a soja in natura como grão, 1 tonelada vai gerar em torno de R$ 1.400. Mas a partir do momento que você trabalha essa soja, que você extrai o óleo, o farelo, utiliza os subprodutos, produz biodiesel, por exemplo, a agregação de valor, ela eleva esse ganho dessa mesma tonelada de soja para R$ 2.630. Ou seja, consegue-se uma valorização do produto de 84%. Isso significa geração de empregos, isso significa termos mais oferta de farelo para a produção de proteínas animal, significa termos uma oferta maior também de óleo para a produção de biocombustíveis. Bom, mas o cenário real hoje no Brasil é que nós esmagamos 40% da soja que é produzida e exportamos em torno de 61%. Existem estimativas que dizem que esse cenário vai mudar porque nós estamos demandando cada vez mais óleo no Brasil. Mas se o produto fica aqui, nós temos que também criar mercado para o farelo, né? Então, desse contingente de quase 47 milhões de toneladas que o Brasil hoje esmaga de soja, em torno de 36,5 milhões são de farelo e a produção de óleo em torno de 8,4 milhões. E é quase 50% o que vai para consumo humano e o que vai para o uso industrial. E esse uso industrial do óleo de soja é praticamente todo direcionado para a produção de biodiesel. Então, quando eu falei um pouco de tempo atrás da importância, né, do programa de biodiesel no Brasil, hoje nós exportamos uma pequena fração, em torno de 1 milhão de toneladas apenas de óleo, porque o consumo interno, né, absorve essa produção de óleo. Então, existem algumas estimativas que dizem que a produção de soja, o esmagamento de soja vai aumentar no Brasil, porque há previsões do aumento de consumo de biodiesel, tanto porque a proporção de mistura que é utilizada está aumentando, quanto também pelo aumento da própria demanda em si. Hoje o Brasil a mistura obrigatória de 12% de biodiesel no diesel, e por força de lei chegará a 15% até 2025. E outras forças querem que chegue a 20%, ou B20, como é chamado, em 2030, o que aumentaria muito essa demanda. Bom, então, o óleo especificamente dentro do mercado de biocombustíveis. A produção de biodiesel no mundo, como a oferta maior é do óleo de palma, né? Então a principal fonte de óleo para a produção de biodiesel no mundo é da palma, em torno de 31%. Depois vem a soja, com 27%, 20% a canola e outros mais, incluindo aproveitamento de gorduras residuais, chamado óleo de fritura. No Brasil, as principais fontes ou a principal fonte é a soja. Quase 70% da produção de biodiesel no Brasil advém do óleo de soja. Depois nós temos em torno de 13% de gordura bovina, sendo que essa proporção varia bastante conforme a região, a disponibilidade de matéria-prima em cada região do Brasil. Bom, as oleaginosas e a produção de biodiesel no Brasil. Nós temos que observar que é possível nós aumentarmos a nossa mistura de biodiesel, desde que nós tenhamos mais oferta de óleos. E aí uma série de questões econômicas, políticas e também técnicas para aumentar essa incorporação. Mas é possível nós diversificarmos e temos uma disponibilidade maior de óleos
para a produção. Hoje, a produção de biodiesel no Brasil é em torno de 5,3 milhões de toneladas, absorvendo aquele contingente que havíamos comentado, né, do óleo de soja. Mas a perspectiva é de que isso aumente. Então, existe o Renova Bio, que é uma lei que cuida um pouco mais de como é produzido os insumos que vão formar os biocombustíveis e que premiam aquelas produções com maior sustentabilidade. Então é importante nós pensarmos em diversificar, aumentar a produção de óleos, não só em números, mas também como esse óleo ele é produzido, porque a remuneração ou o preço pago pelo biodiesel vai tomar em conta critérios de sustentabilidade pela lei do Renova Bio. Outro combustível que está sendo bastante discutido e que em breve será uma realidade aqui no Brasil é o bioquerosene de aviação. E a maior parte das rotas de síntese também usam óleos vegetais. Então, além da demanda crescente por biodiesel, também há uma demanda por óleo para a produção de bioquerosene. Além da bioquerosene, outro biocombustível que está na iminência de se tornar uma realidade no Brasil é o chamado diesel verde ou HVO. Então, existem muitas expectativas quanto ao HVO, porque ele é um biocombustível que é praticamente o mesmo, como se fosse um combustível fóssil. Então, pode-se usar 100% de HVO. E, por exemplo, estimativas da Europa, o consumo tem aumentado em média 37% ao ano, ao passo que o biodiesel em si é em torno de 1,7%. Então, as expectativas realmente são grandes em cima do HVO. E é um produto que já está praticamente pronto para ser regulamentado, né? Os processos de regulamentação na ANP já estão bastante adiantados. Bom, o bioquerosene, se nós olharmos dois cenários possíveis para 2030, se olharmos apenas o consumo, onde são realizados voos nacionais com etapas internacionais, a necessidade de bio que haver seria em torno de 6,8 milhões de toneladas. Eu comentei que só o biodiesel hoje é 5,3. Então, mais que dobra a necessidade de óleos vegetais para a produção de bioquerosene. Se olharmos somente o consumo interno, fica na faixa de 5 milhões, ou seja, o mesmo equivalente à produção de biodiesel hoje no Brasil. Para isso tudo, nós precisaríamos diversificar a nossa matriz de oleaginosas. Se nós olharmos a possibilidade com as plantas clássicas que nós já temos, não existe muita margem para aumento de produtividade. Por exemplo, a soja, nós já estamos quase que no limiar do aumento de produtividade. Existe espaço para aumento de produtividade do girassol, por exemplo, e também da canola, e também do amendoim. Mas a soja, que hoje é o principal produto, em termos de rendimento por área, nós estamos praticamente no limite, né? Uma alternativa muito importante são as palmeiras, como nós já havíamos comentado, né? O óleo de palma é o mais produzido, não é à toa. Enquanto a soja produz em torno de 500, 800 quilos de óleo por hectare, o dendê, aqui no Brasil, gera em torno de 3,2 e tem lugares no Sudeste Asiático que chegam a mais de 6 toneladas por hectare. Então, esse alto rendimento, obviamente, que coloca as palmeiras como fonte muito importante, né, de produção. No Brasil, ela está centrada basicamente no Pará, também com uma área no recôncavo baiano, né? A alta capacidade de produção de óleo é algo que realmente impacta bastante a produção ou a disponibilização de óleo vegetal no Brasil. São inúmeros os produtos, não é só para biodiesel, mas inúmeros produtos do nosso dia a dia contêm óleo de palma. De acordo com o zoneamento agroecológico no Brasil, que impede o desmatamento de novas áreas para a produção, né, autorizando apenas o plantio em áreas já antropizadas, né, nós temos a possibilidade de uma área de aproximadamente 30 milhões de hectares. Hoje, o Brasil tem uma área ocupada em torno de 300 mil hectares, então dá para aumentar em 10 vezes a área de produção de dendê sem causar impactos ambientais
que seriam indesejáveis. Por outro lado, existe uma certa restrição à palma de óleo no mundo, principalmente no continente europeu, por isso que eu havia chamado a atenção no início, porque a forma como a palma foi introduzida, não no Brasil, mas no Sudeste Asiático, que é a principal região produtora, tem causado muita discussão no mundo, porque houve desmatamento intenso e perda de áreas de floresta tropical, perda de biodiversidade, e isso tudo, considerando esse cenário de mudanças climáticas, a nossa maior preocupação com a sustentabilidade, tem gerado muitas discussões em nível internacional. Isso pode abrir uma oportunidade para nós aqui no Brasil. Primeiro, produzir palma de óleo, né, o dendê, de forma sustentável, com as devidas certificações. Isso pode trazer oportunidades no mercado. Outra coisa importante, isso é só uma ilustração, né? Nós temos aqui duas figuras mostrando o desmatamento numa certa região da Indonésia, a substituição intensa das áreas de floresta pela palma de óleo. O verde escuro era o que tinha em 89 de floresta, e agora você olha em 2005, praticamente esse verde claro, ocupando quase todo o território por palma, né? Uma outra alternativa que está em fase adiantada de pesquisa, mas ainda é uma realidade incipiente, é a macaúba. Essa já é uma planta do nosso território, diferente da palma de óleo, que é de origem africana. Existem muitas expectativas da produção de macaúba, pelo volume de óleo que é produzido, muito próximo à expectativa que seja próxima ao do dendê, com a diferença das áreas de produção, podendo ser produzida em áreas mais secas e um pouco mais frias, ou seja, a gente tem uma área territorial no Brasil apta, bem maior para a macaúba do que para o dendê, né? Nós temos, assim como o dendê, também dois tipos de óleo sendo produzidos, tanto do palmiste da amêndoa quanto da polpa. Essas são as expectativas, uma comparação com a soja, a palma de óleo e a macaúba, né? Então nós podemos ver que as culturas perenes, as palmeiras, são muito mais produtivas em óleo do que a soja. Além dos óleos, a macaúba pode gerar uma série de outros coprodutos com interesse, ou seja, num esquema de biorefinaria, nós podemos produzir um volume de outras biomassas para usos industriais. Então aí estão os dois óleos da macaúba, de polpa e de amêndoa, com características químicas e aplicações diferenciadas. Um exemplo dos coprodutos da macaúba que podem ser usados na cogeração de energia, como acontece no setor sucroalcooleiro, né? Alguns resíduos. É importante chamar a atenção essa questão da resiliência da macaúba, que pode ser um fator importantíssimo no enfrentamento das mudanças climáticas. Nós temos também uma outra opção no Brasil, que é a canola, que nós estamos trabalhando aqui na tropicalização, né? Tradicionalmente a canola é produzida na região sul do Brasil, e está sendo feito um esforço para que a canola seja produzida também na região centro-oeste do Brasil, com boas expectativas de produção, principalmente como uma cultura de safrinha. Uma outra fronteira do conhecimento são as microalgas, que também podem produzir óleos a partir da utilização de insumos considerados de resíduos, ou até mesmo produtos que teriam impacto ambiental. Então, na questão de mitigação dos impactos ambientais, as algas podem representar no futuro próximo também uma fonte de óleos para a diversificação da nossa matriz. Bom, se vocês quiserem saber mais, tiver mais curiosidades, discussões, está aí o meu e-mail. Agradeço o tempo que vocês deixaram e prestaram aqui conosco, e estamos à disposição para maiores esclarecimentos. Embrapa e Agrotins. Há 20 anos desenvolvendo o agronegócio no Tocantins, no Mato Piba e no Cerrado Brasileiro.